A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um dia aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Deus é misericordioso, Deus nos ama, amém? E a graça está sobre nós, amém? Mas nós não podemos esquecer que se nós for certo na presença de Deus, né, tem amor, tem misericórdia e tem graça, né? Mas se nós for rebelde, tem um justo juiz, né, esperando para nos julgar, amém? Não se esqueça disso daí. Ande certo na presença de Deus, porque Deus, ele quer te salvar. Ele quer salvar você, sua casa, sua família, amém? E precisamos fazer a nossa parte, amém, meus irmãos? Faça a sua parte, ande certo nos caminhos do Senhor, que ele faz a dele, né? Que ele vai nos protegendo, ele vai nos livrando, né? Das armadilhas de Satanás, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, né? Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos, mas nós temos que cumprir a nossa parte, né? Que é andar em obediência com a palavra, andar em obediência com os direcionamentos de Deus. Nós temos que crer, né, na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus tem poder, meu irmão. Amém? Você tem que crer mais na palavra que ele já lançou sobre a sua vida. Ele é fiel para cumprir toda a palavra que foi lançada sobre a sua casa, sua vida, sua família. Basta você crer e perseverar. Acreditar, meu irmão. Porque Deus pode lançar uma palavra, né, na sua vida hoje e imediatamente acontecer algo. Amém, meus irmãos? Mas para isso nós temos que estar no caminho de Deus, esperando por Deus, crendo em Deus, confiando na palavra, né, meus irmãos? Nós temos que estar no caminho de Deus, para Deus chegar num de repente, porque no de repente ele pode lançar uma palavra e nós podemos viver aí, né, a graça do Senhor sobre a nossa vida, né, meus irmãos? Então fique na presença do Pai. Não saia, por mais tempo que já faz que você esteja esperando. Continue esperando em Deus, em Cristo. Não perca a sua fé. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, ele é maravilhoso, né? Deus, ele tem o melhor para nós, meus irmãos. E a palavra de Deus está lá em João, capítulo 4, versículo 48 em diante, amém? É a cura do filho de um oficial do rei, amém? Glórias a Deus, você vai ver que a palavra de Deus tem poder, amém? Sobre a nossa fé, amém? Porque Deus, ele só trabalha para quem tem fé, meu irmão. Tem que crer, sem ver. Você não está vendo nada acontecer, mas tem que crer que Deus está com o seu problema, né, em suas mãos, e de uma hora para outra ele pode resolver. Amém, meus irmãos? As portas estão fechadas, mas Deus pode abrir, né? Os caminhos estão cheios de entulhos, mas Deus pode limpar os caminhos. Amém, meus irmãos? Sua vida está uma bagunça, mas Deus pode colocar no lugar. Amém? Sim, Senhor. Deus pode colocar a sua vida no lugar, meu irmão. Ele está colocando a minha, ele está colocando a minha família em cada coisa no seu lugar. Amém? Deus é poderoso. Amém? Não duvide do poder de Deus, porque Deus, ele tem poder para fazer muito mais do que eu e você pensamos, imaginamos. Amém? A nossa sabedoria, meu irmão, é pequena. Amém? Na presença de um Deus tão grande. Amém? Não duvide de Deus, meu irmão. João capítulo 4, versículo 48, né? Glórias a Deus. Vamos lá para a leitura da palavra do Senhor para a nossa manhã. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígio, de modo nenhum crereis. Então Jesus estava falando aqui para o centurião: não tem sinais, né? Não tem sinais e nem prodígio, de modo nenhum quereis, né? Você vai crer sem ver? Você tem que crer sem ver, meu irmão. É isso que Jesus estava falando aqui. Quem é aquele que crê sem ver? É nós, cristãos. Nós temos que crer
sem ver prodígio, sem ver sinais. Amém? Ah, mas a minha vida está bagunçada. Então creia em Deus, que Deus vai arrumar a sua vida. Ah, meu financeiro está um desastre. Então creia. Você não está vendo nada acontecer, mas creia em Deus, que Deus pode multiplicar o pouco que você tem. Ah, as portas do trabalho estão fechadas. Então creia que Deus pode abrir as portas para você. É isso que Deus está falando. É isso que Jesus está falando aqui. Será que existe fé na terra, aonde não haverá sinais, não haverá prodígios, e você vai crer? Hã? Você crê que Deus vai te curar? Você crê que Deus vai abrir as portas do trabalho para você? E você vai trabalhar num trabalho onde você gosta e ganha bem? Deus tem poder, meu irmão, para te colocar você no caminho certo, na porta certa, mas você precisa crer. Amém? Tem portas que não se abriu ainda na vida de pessoas, porque deixa a dúvida entrar. Amém? Tem pessoas que já recebeu o direcionamento de Deus para fazer algo, para iniciar algo, mas está pensando, será que é de Deus mesmo? Será que eu devo ir? Será que eu devo fazer isso mesmo? Meu irmão, você tem que ter fé. Se Deus já te deu o sinal, vai em frente. Vai em frente. Para de dúvida. Vai em frente que eu estou no negócio. Então vá, meu irmão. Deus é contigo. Jesus Cristo está no meio de nós, meu irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí, 49, versículo. Rogo-lhe, o oficial. O Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus. Teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele creu, meu irmão, na palavra de Deus. É o que nós cristãos precisamos ter hoje em dia. É fé na palavra. É crer na palavra. Deus lançou uma palavra, meu irmão. Deus falou que vai cumprir na sua vida. Então você descansa no Senhor. Creia. Coloca a palavra aqui, ó, gravada no peito. Eu creio no Senhor. Deus falou que vai abrir as portas de emprego. Vai abrir as portas de emprego. Por mais que eu não esteja vendo. Amém. Ah, tá doendo ainda, mas Deus falou que vai me curar. Então já está curado em nome de Jesus Cristo. Você tem que crer. Nós temos que ser como centurião aqui, ó. Receber a palavra de Deus, que Deus está te curando. Olha só Deus falando. Recebe, toma posse, Deus está te curando. Amém? Você tem que receber, dá glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus a cura. Deus está abrindo as portas, glória a Deus, eu recebo as portas abertas de Deus. Nós temos que crer mais na palavra. Nós temos que acreditar mais no poder de Deus. Por mais que o nosso cenário esteja tudo ao contrário. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu já vivi cenário de morte, mas eu cria em Jesus que Ele estava do meu lado. 3 vezes, meu irmão, eu quase morri na mesa de cirurgia, mas eu tinha fé que Deus estava ali comigo. Você está entendendo que a fé é você crer no impossível? Amém, meus irmãos? É você crer no que você não está vendo, mas você está ouvindo a palavra de Deus. E é Deus falando para você. Eu vou abrir as portas de trabalho para a sua vida. Eu vou abrir as portas dessa faculdade, você vai entrar. Eu vou abrir a porta da saúde, eu vou te curar. Você tem que crer, receber a palavra de Deus e crer. Colocar na tábua do seu coração, meu irmão, e seguir em frente, perseverar com Deus. O centurião escutou a palavra de Deus. Ele ouviu, ele deu ouvidos, ele creu a palavra e partiu, meu irmão. Jesus só precisou dar uma palavra, lançar uma palavra. E no mesmo instante, meu irmão, sem o centurião ver, o menino estava sendo liberto, curado, restaurado por Jesus. Por causa de quê, meu irmão? Por causa da fé. Sem o centurião ver, ele creu na palavra de Jesus. E você?
Você está crendo que Jesus vai te curar? Você está crendo que Ele vai abrir a porta dessa faculdade? Você crê que Jesus ele pode abrir a porta de emprego para você? Você crê que Deus vai multiplicar o pouco que você tem? Você crê que se você obedecer a palavra do Senhor e continuar, você vai viver milagre? Você vai viver as bênçãos de Deus que abrange todas as áreas? Então creia, meu irmão, não duvide. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Não deixe a dúvida tirar a sua fé. Não perca a sua fé na palavra de Deus. Confia mais no Senhor Jesus, porque Ele tem poder para fazer muito mais do que eu e você pensamos ou imaginamos, meu irmão. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro após 4 dias. Deus, Ele mudou do cativeiro de José para assentar, amém, numa cadeira de governador. Jó perdeu tudo por permissão de Deus, mas orando pelos seus amigos, Deus deu a sorte novamente para Jó e restituiu tudo em dobro do que antes ele tinha. Deus tem poder sobre a minha e a sua vida. Deus é o mesmo ontem, hoje, para todos sempre. Não vai existir outro Deus como o Deus que você serve. Mas para isso acontecer na sua vida, você tem que ter fé na palavra que hoje está sendo dita sobre a sua vida. Você vai vencer. Você não vai ser envergonhado, envergonhada quando estiver na presença de Deus. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai multiplicar o pouco que você tem. Ó, Deus falando de novo. Deus vai multiplicar o pouco que você tem, mas tenha fé. Pare de dúvida. Deus vai abrir as portas de emprego. Você vai entrar no emprego onde vai ganhar bem. Olha só que Deus está falando nessa manhã. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está trazendo cura, minha irmã. Mas você precisa crer. Tira a dúvida do seu coração. Será que Deus falou mesmo comigo? Falou, é com você mesmo. Acorda para a vida. Se apega com o Espírito Santo. Ore mais. Creia mais. Busque mais a Deus. Que você vai ter a certeza. O Espírito Santo testifica na nossa vida. Quando a palavra é para nós, meu irmão. Por isso que nós temos que estar sempre conectado com o Pai, em oração, porque quando vem a palavra que é para nós, nós não ficamos em dúvida. Amém, meus irmãos? Automaticamente nós recebemos a palavra. Eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Eu creio que essas portas vão se abrir. Eu creio que eu vou trabalhar no emprego bom. Eu creio que a porta da faculdade vai se abrir e eu vou entrar. Eu vou se formar na faculdade. Creia, mas você tem que crer. Eu creio que Deus já abriu a porta da cura para a minha vida. Eu vou ser curado em nome de Jesus, mas você tem que crer. Você tem que receber a palavra e crer em Cristo Jesus, porque Ele está no meio de nós. Ele está fazendo um mover aonde vai abranger todas as áreas da nossa vida, meu irmão, com bênçãos, com cura. Mas você precisa crer como centurião. Ele creu. Amém. E olha o versículo 51. Vamos voltar no 50. Vai-te, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Foi até o filho dele. Amém, meus irmãos. 51. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que seu filho vivia. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus tem poder, meu irmão. Então indagou deles, a que horas o seu filho se sentia melhor? Informaram ontem, à hora 7ª, e a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive.
e creu, ele e toda a sua casa. Você está entendendo o que é a fé, meu irmão? A fé, ela remove montanhas. A fé, ela ultrapassa barreiras. Amém? Que nós não podemos ultrapassar. Mas pela fé, nós chegamos lá. Nós chegamos na vitória. Amém? Nós chegamos no milagre. Nós chegamos, né, nas bênçãos sem medidas. É a fé. Nós precisamos ter fé, acreditar mais na palavra do Senhor, acreditar mais em Cristo Jesus, porque ele tem poder. Basta uma palavra na sua vida, meu irmão, e a sua vida muda. Basta uma palavra, a sua vida muda imediatamente. Mas para isso acontecer, meu irmão, nós temos que ser perseverantes. Nós temos que continuar nos caminhos do Senhor. Porque a qualquer dia, qualquer hora pode ser o tempo de Deus na nossa vida. Por isso que nós não podemos desistir. Nós temos que ser guerreiros de Cristo e continuar perseverando nos caminhos de Deus com fé, crendo, confiando na palavra e obedecendo a palavra de Deus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe grandemente, sua casa, sua vida, sua família. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.